Para a gente entender todas as variadas reações que acontecem no nosso corpo, desde nossas percepções de estímulos até a nossa contração muscular, que possibilita que a gente consiga se movimentar durante o nosso dia a dia, até a nossa própria respiração, que depende de função muscular, a gente precisa entender por onde isso tudo começa. E é por isso que hoje vamos conversar sobre transporte de membrana. Mas não se assusta não, que o nome parece meio complexo, mas não, eu vou trazer isso tudo de uma forma bem fácil que qualquer um pode compreender. Fala, eu sou o Bruno Tizera, sou enfermeiro especialista em educação e hoje vamos conversar sobre os mecanismos da membrana celular para trazer o equilíbrio entre as forças internas e externas. Tá, mas que equilíbrio é esse? Equilíbrio do que você está falando? Bom, de alguns fatores, dentre eles dos eletrólitos, que são substâncias químicas ativas do nosso organismo que possuem diferentes potenciais elétricos. Isso quer dizer que cada um deles vai ter uma carga diferente, positiva ou negativa. Como exemplo, o sódio e o potássio, que têm cargas positivas, e o cloro e o fosfato, que têm cargas negativas. E esses eletrólitos eles vão estar presentes em concentrações diferentes de acordo com o nosso corpo. Por exemplo, o cátion sódio, né? Cátion quer dizer que é um eletrólito com carga positiva, ele está presente em maior quantidade no LEC, o líquido extracelular, do que no LIC, que é o líquido intracelular. Enquanto o outro cátion, que é o potássio, está presente em maior quantidade no LIC do que no LEC. E caso você não esteja entendendo essa nomenclatura de LIC e LEC, você assiste o outro vídeo que eu já lancei sobre os líquidos do nosso corpo, que aí talvez vá te ajudar bastante esse outro vídeo. Mas enfim, essas relações entre o LIC e o LEC são extremamente importantes para as funções celulares. Por exemplo, a transmissão de estímulos numa célula nervosa ou até mesmo a contração muscular, que eu já disse, né, como foi o primeiro exemplo, elas são exemplos que vão depender dessas concentrações no meio interno e o externo para que possa acontecer. E para que esse equilíbrio aconteça, né, as nossas células são formadas por membranas semipermeáveis. E o que isso quer dizer? Que é uma membrana capaz de conter alguns elementos dentro da célula e mesmo assim permitir a passagem de outros de acordo com o que ela queira. E essa relação de meio interno e externo, ela tem que sempre estar em equilíbrio. Senão, acontece o processo de lise celular, que, ou seja, quando acontece a quebra dessa membrana e a célula morre. E para que esse equilíbrio ocorra, a gente vai ter vários mecanismos de regulação. Dentre eles, a osmose. A osmose é um processo químico passivo, ou seja, não acontece a perda de energia pelo corpo. Ele é um processo físico que vai acontecer quando algum líquido separado por alguma membrana, né? E cada parte desse líquido possui concentrações diferentes de algum soluto, por exemplo, o sódio. Esse processo diz que quando um meio está mais concentrado do que o outro, o líquido tende a sair do meio menos concentrado em direção ao mais concentrado, para que esses dois meios tenham uma concentração equivalente. Um outro processo é a difusão, que também é um processo natural, ou seja, também é um processo passivo, onde uma substância tende a se movimentar de uma área de concentração mais alta para uma área de concentração mais baixa. Aqui é importante a gente diferenciar da osmose. Na osmose, é um líquido que tem uma concentração maior de algum soluto do que uma outra parte, e é o líquido que vai se movimentar. Já que na difusão, é alguma substância que está em maior concentração de uma parte do que da outra, e é essa substância que vai se mover para tentar entrar em um equilíbrio. É como se você jogasse algum elemento numa parte de uma bandeja e esse elemento tende a entrar em um equilíbrio ali para se dividir igualmente no meio desse líquido. Um exemplo disso é o que ocorre nos nossos pulmões, onde nos capilares que a gente vai ter, né, o sangue está pobre em oxigênio e rico em gás carbônico.
Já o ar que está passando ali nos pulmões, ele vai ter uma concentração maior de oxigênio e menor de gás carbônico. Então, para que ocorra esse equilíbrio, tende a ocorrer essa troca de oxigênio e gás carbônico. Basicamente é assim que funciona a nossa respiração. Uma outra coisa importante aqui na difusão é que não é qualquer molécula que vai ser capaz de passar pela nossa membrana. Não sei se você lembra da fisiologia da membrana celular, ela é uma bicamada fosfolipídica. Já essa parte do nome diz pra gente que ela é formada por gordura. Então, da mesma forma que uma gordura aí na sua pia não se junta muito bem com a água, qualquer molécula que tente passar por essa membrana por difusão, ela também precisa ser lipossolúvel. Então quer dizer que nenhuma molécula que não seja lipossolúvel pode passar pela membrana? Não. Existe uma estrutura chamada de proteína facilitadora, que é como se fosse um canal dentro da membrana celular, onde moléculas podem passar por essa proteína. Mas não é assim, qualquer molécula pode passar, não. Essas proteínas geralmente são seletivas para algumas substâncias específicas, né? Daí acontece esse transporte. Eu não vou entrar muito nisso não, porque não é a questão aqui do vídeo. Mas essa parte específica desse transporte, a gente vai chamar de difusão facilitada, enquanto a outra, que só vai passar pela membrana normalmente, vai ser a difusão simples. Parando aqui no meio do seu vídeo para te pedir, para caso tenha ficado alguma dúvida, escrever aqui nos comentários que eu vou responder ela assim que possível. E não deixa de se inscrever aqui no canal. Assim como esse vídeo, eu tenho vários outros com esse mesmo caráter educacional. Um outro processo é o denominado de filtração. Para que esse processo ocorra, é necessário que haja movimento. E é a diferenciação desse movimento do meio externo para o meio interno da célula que vai fazer essa filtração. E apesar desse processo exigir a existência de movimento, ele ainda assim é um processo passivo. Porque para que ele ocorra, ele não vai causar um movimento. O movimento já está ocorrendo, geralmente devido ao bombeamento do coração, que está fazendo ali a passagem do sangue a todo momento. E essa diferença de pressão do meio externo para o meio interno que vai fazer a filtração. Um dos principais meios de filtração é o que ocorre nos nossos rins, que ao sangue passar em uma grande pressão pela nossa rede de capilares no rim, vai acontecer a filtração ali no meio. E por último temos a nossa bomba de sódio e potássio. Como o próprio nome já diz, ela é uma bomba. E ela funciona basicamente como uma bomba d'água. Não sei se você tem uma bomba d'água aí no seu prédio, mas ela basicamente funciona forçando a água, né, contra algum gradiente de pressão. Ou seja, como eu tinha te falado, todas as moléculas vão tentar entrar em equilíbrio do meio interno para o meio externo. A bomba, ela serve para forçar a entrada de um meio pouco concentrado para um meio muito concentrado. Lembra que eu tinha te falado que, por exemplo, o potássio ele tem maior concentração no meio intracelular do que o meio extracelular? Ou o sódio, que tem mais concentração no meio extracelular do que o meio intracelular? Esse equilíbrio, né, ele é mantido pela bomba de sódio e potássio, que força a entrada contra esse gradiente, né? E por ser um transporte forçado, né, e não ser passivo, ele precisa de gasto energético. Então, para cada movimento de troca, vai ter um gasto energético por meio da célula, né? Essa vai ser a diferença entre os outros transportes, que são transportes passivos, e esse transporte que é o transporte ativo. Então todos esses transportes vão variar de acordo com a diferença de concentração do meio externo para o meio interno, além da diferença de pressão, que vai diferenciar principalmente na filtração, né? Além da diferença de carga elétrica, pois cada eletrólito vai ter uma carga diferente, positiva ou negativa, e essas diferenças de cargas vão também interferir no transporte na membrana. Bom, esses foram os meios de transporte celular
envolvidos, né, no processo de equilíbrio e das funções fisiológicas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e caso tenha sido útil no seu aprendizado, compartilha ele para os seus colegas para que ele possa ajudar mais gente. Bom, um grande abraço e tchau!